Então, nessa segunda parte do nosso Evangelho no Lar, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Roda da Vida, naquele capítulo ainda que a gente já vem estudando há 2 semanas, intitulado Emarro, né? Vocês lembram que Emarro é uma expressão tibetana que significa encantamento, né? É como se fosse assim, a pessoa está contemplando algo assim maravilhoso, ela diz que maravilha, que espanto, né? Que grandiosidade, né? E ela se refere em especial a esses ensinamentos que nós estamos vendo aqui, que são os ensinamentos da perfeição da sabedoria, que se destinam a nos libertar do sofrimento, né? Do renascimento, do adoecimento, do envelhecimento e da morte. Então, por isso eles são preciosos e por isso eles proporcionam alegria a todos aqueles que conseguem contemplá-lo, né? Então, Emarro é isso, né? Que alegria, que maravilha, que encantador, né? E na semana passada, nós paramos numa parte aqui, onde o Lama falava sobre... ele fazia uma comparação, uma analogia entre o dicionário, poderia ser qualquer livro também, mas ele fala sobre o dicionário e a nossa mente, né? Então, ele diz sobre o dicionário o seguinte, que quando a gente vai lá e consulta os verbetes, olha, né, as palavras, a nossa tendência é prestar só atenção nas palavras, mas a gente não presta atenção naquela folha em branco que é a que recebe as palavras, né? Por que ele chama a atenção para isso? Porque a nossa mente, ela é assim também, né? Nela aparecem pensamentos e sentimentos que corresponderiam às palavras na folha, né? E nós tendemos a considerar como a nossa mente esses pensamentos que aparecem nela, como se quando não tivessem pensamentos não houvesse mente. Mas na verdade não é assim. A mente é justamente o que está por detrás dos pensamentos. É esse espaço que é como se fosse uma folha em branco, né? Não é uma folha em branco, mas para a gente entender, é como se fosse uma folha em branco onde aparecem pensamentos, né? Mas os pensamentos, eles aparecem no espaço da mente. Mas a essência da nossa mente é esse espaço. Por isso que o Lama fala muito que quando a gente vai avançando no caminho espiritual e criando lucidez em relação a isso, a gente vai se libertando de uma série de fixações que nós temos. Por quê? Porque nós nos fixamos a muitos pensamentos e conceitos que surgiram na nossa mente e ficam arraigados ali. Mas quando a gente se conecta com o estado natural da nossa mente, a gente percebe que nós não estamos presos àquilo. Porque ela é um espaço onde pode aparecer qualquer outra coisa. Então pode aparecer compaixão, pode aparecer equilíbrio, pode aparecer alegria, né? Ela não tem que ficar fixada em algo estático, né? Então é justamente continuando esse raciocínio que o Lama vai dizer aqui, ó. Podemos observar um aspecto ainda mais sutil de nossa mente, a possibilidade de termos muitas experiências em corpo, fala, mente e paisagem, de podermos transitar livremente de uma paisagem para outra. Então é isso que ele está falando. A nossa mente, a essência dela é como uma folha em branco. Então quando a gente está numa paisagem de raiva, ou de carência, ou de depressão, aquilo é apenas uma coisa que aparece nesse espaço, né? Mas nós temos a liberdade de mudar de paisagem, porque as paisagens elas aparecem e desaparecem, elas são impermanentes. O que é permanente? É esse espaço estável. A gente pode imaginar assim, igual essa sala aqui, né? A sala em si, ela é o quê? É esse espaço. Aqui temos uma mesa, temos um móvel ali, cadeiras, poltrona, sofá, mas a gente pode tirar tudo isso e a sala continua existindo. E podemos botar outras coisas nessa sala. Então a mente é assim também, por isso que ela é um espaço criativo, né? Porque nela podem surgir as mais diversas manifestações, né? E isso é muito importante de se relembrar sempre, porque a gente tem uma tendência a ficar fixado em determinadas coisas, que é a questão do nosso apego. A gente se apega, né? E quer ficar segurando aquilo, e isso faz o quê? Bloqueia esse fluxo natural da nossa mente, que é um lugar livre, né? E a gente fica aprisionado. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. É essa a verdade, né? Sobre o estado natural da nossa mente. E aí o Lama vai continuar dizendo o seguinte:
Um dicionário tem muitas palavras, porém, para que elas sejam impressas, deve haver uma folha em branco, aquilo que nós estávamos falando, né? O substrato que acolhe e sustenta todas as combinações de letras. Da mesma forma, podemos atentar para o fato de que no fenômeno ilusório da nossa mente, o mais interessante não é o conteúdo, mas o contínuo que não se move e que acolhe a multiplicidade das aparências e das experiências. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Quando nós queremos avançar no caminho espiritual, nós devemos focar nossa atenção nisso que ele está chamando de contínuo. Por que é contínuo? Porque pensamentos surgem e desaparecem, mas esse espaço mental segue lá, ele continua lá. E essa figura do espaço é uma analogia muito interessante, porque o que a gente vê no espaço, igual a gente estava falando dessa sala, né? Independentemente de ter mesa móvel aqui ou de não ter nada, ele continua inalterável. Dá para entender isso? Né? Ele continua inalterável, ou seja, ele é estável. Então, quanto mais nós conseguirmos nos conectar com esse espaço amplo da nossa mente, que é a natureza essencial dela, né? Que é a sua verdadeira natureza, mais estabilidade nós vamos ter. Porque nós vamos estar nos apoiando em algo que está sempre ali, permanente. Dá para entender isso? Que não varia, não surge e desaparece, né? Voltando, como esse espaço aqui, a gente bota móveis, tira móveis, ele é o mesmo. Entendem? Ou seja, mesmo quando a nossa mente está abarrotada de pensamentos, aquele espaço mental continua lá, livre. Agora, o grande problema é que quando ela está abarrotada de pensamentos, a gente só consegue ver os pensamentos. E aí não vê esse espaço livre, né? E aí o que acontece? Nós ficamos sujeitos a uma variação e a uma oscilação constante, porque os pensamentos, eles vão desde uma euforia, um pensamento eufórico, até um pensamento depressivo. Né? Eles mudam, eles são impermanentes. Né? E aí o Lama continua dizendo assim, há a mente e a essência da mente. Então a mente, que é pensamentos e todas essas formas que surgem no espaço mental, e a essência da mente, que é o espaço em si. Né? O espelho e as imagens no espelho. Né? Quer dizer, o espelho, que é a mente natural, né? E as imagens que surgem nele. Quando olhamos a folha de papel no dicionário, vemos o que está impresso. Ligamos-nos apenas às aparências desenhadas ali, esquecendo de olhar a liberdade não obstruída que originou a construção e que a sustenta. Porque quando você tem uma folha em branco, por que ele chama de realidade não obstruída? Porque não tem nada ali que impeça você de escrever o que você quiser. Né? A partir do momento em que ela está cheia de letras, a gente já não consegue fazer mais nada com ela, ela já está definida. A vantagem da nossa mente é que pelo processo meditativo nós podemos esvaziá-la e tornar ela novamente um espaço criativo. Seria o mesmo que apagar as letras do papel e escrever outra coisa. Né? Então é mais ou menos assim. Não nos damos conta de que há uma presença independente das manifestações. Ó. Então há esse espaço que está lá totalmente independente dessas manifestações. As manifestações podem surgir, ele continua o mesmo. Elas desaparecem, ele continua o mesmo. Então, as orientações de meditação hoje, elas dizem respeito não a você lutar contra os pensamentos, mas você só olhar para eles. Sentar, por exemplo, em meditação significaria ficar olhando só como eles surgem e desaparecem. E o Lama diz assim, nem vale a pena gastar tempo lutando contra eles, porque eles passam tão rápido. Né? E quando a gente toma consciência de que eles estão surgindo e desaparecendo, a gente já vai percebendo que eles estão surgindo e desaparecendo em algum lugar. E esse lugar, sim, é o lugar que nós vamos buscar nos conectar, que é esse estado natural da mente. Né? Isso é o que os budistas chamam de grande vacuidade, grande pureza. Né? Sempre que um mestre budista referir-se a uma experiência chamada de última, estará convergindo seus ensinamentos para esse contínuo, incessantemente presente, que possibilita todas as experiências. Então, os mestres budistas, eles chamam essa experiência de conexão com esse espaço natural da mente de experiência última ou realidade última, porque à medida em que nós vamos investigando o nosso mundo interior e retirando todas as camadas de hábitos, de obscuridade mental, né, de
impulsos inconscientes, né? A gente vai limpando, 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 a gente vai chegar num ponto que a hora que tiver tudo retirado, que é quando a gente chama o estado puro, né, da mente, isso vai ser a realidade última. Depois daí para ali é o mais profundo, é de onde tudo surge. Vocês entendem? É igual essa questão do espaço, né? Se eu tiro tudo aqui da sala, o que vai sobrar? O espaço. Eu posso tirar o espaço? Não. Ele é a realidade última. Entende? Então por isso que eles chamam realidade última, né? Aí na sequência o Lama vai dizer assim, no Sutra, deixa eu ver aqui, no Sutra Surangama, o Buda bate no sino e pergunta a um discípulo, Ananda, você ouve? O nome do discípulo é Ananda, né? Um dos discípulos mais próximos do Buda. Este responde que sim. Quando o sino para de tocar, o Buda pergunta, e agora, Ananda, você ouve? Ananda diz que não, e o Buda replica, como você pode dizer coisas sem sentido, Ananda? O Buda repete as batidas de sino e as perguntas várias vezes. Então ele fica fazendo isso com ele várias vezes, sabe? Você ouve? E agora, você ouve? Ou seja, ele pergunta se ele ouve quando ele bate no sino e pergunta se ele ouve quando ele não bate no sino. Aí Ananda fica meio perturbado e fala assim, com som, Ananda questiona, com som ouvimos, sem som não ouvimos. Não seria assim? Como poderia ouvir se não há som? No final, o Buda explica que a capacidade de ouvir está presente, independente de haver som ou não. Quando não há som, a capacidade auditiva diz que não há som. Quando há som, a mesma capacidade auditiva diz que há som. Então, toda a questão é essa. Isso aqui remete a um outro ensinamento, que é o ensinamento sobre o silêncio. Então, os mestres dizem assim, que o silêncio está sempre presente. Porque se ele não estivesse presente, nós não poderíamos nem falar. Por exemplo, eu estou conseguindo falar com vocês aqui agora porque vocês estão em silêncio. Então, as minhas palavras surgem no silêncio, do mesmo modo que os pensamentos surgem no espaço da mente, vocês entendem? Então, o silêncio é aquele espaço onde o som surge, né? E o que os mestres dizem é assim, se nós quisermos nos conectar com a riqueza desse silêncio, é só a gente parar de falar, é só calar a boca, porque ele está aqui o tempo todo. Só que se eu estou falando, eu não percebo o silêncio, eu só posso perceber o silêncio a hora que eu fecho a boca. Eu fecho a boca, ele está aqui. Mas a hora que eu abro a boca e começo a falar, ele também está aqui, né? Então essas coisas são muito interessantes porque elas nos remetem a uma percepção muito mais ampla e mais profunda da realidade, porque a gente só tem tendência a fazer como Ananda. Você viu como é que Ananda aqui, nesse diálogo com o Buda, ele representa a mente ordinária. Se tem som eu ouço, se não tem som eu não ouço. O Buda representa a mente desperta, a mente iluminada, que é a mente de Jesus também, né? Ele ouve mesmo o silêncio. Ele ouve o silêncio. E no caso da mente desperta, ele consegue ouvir o silêncio mesmo quando está havendo muita agitação em volta. Por isso Jesus conseguia se manter tranquilo mesmo nas situações mais difíceis. Porque ele sabia que apesar de toda aquela agitação, a essência silenciosa, divina, continuava ali. Só que aqueles seres que estavam agitados não a percebiam. Mas ele, como mantinha a mente dele limpa, né, nesse estado natural, ele repousava, mesmo em situações críticas. Ele estava em repouso. Internamente ele estava em repouso. Então ele tinha sempre também muita energia disponível para atuar em todas as situações com as quais ele se deparava. Até a sua própria crucificação, né? A gente percebe ele absolutamente sereno. Porque ele está, vamos dizer assim, refugiado nesse estado natural da mente. Então está todo mundo ali gritando, ele mesmo, o corpo dele está sangrando, carregando uma cruz pesada, mas a mente dele está repousada nesse espaço silencioso. Então ele está tranquilo, está sereno.